Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio da coluna Além do Jogo, aqui no canal do Glória e Tradição. Bom, o Fortaleza vive talvez a sua primeira oscilação na Série A de 2021, né? Completamos aí, após a derrota para o Flamengo no Maracanã, uma pequena sequência de 3 jogos sem vencer, e isso já traz alguns questionamentos por parte da torcida e também por parte de alguns setores da crítica. A gente vai abordar bastante esse assunto aqui nesse episódio, mas antes de mais nada eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do Glória e Tradição, porque todo dia a gente produz conteúdo sobre o Fortaleza e sobre o futebol de um modo geral. Também já peço que você curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam acessá-los, ok? Vamos abordar esse tema agora, depois da vinheta. Bom, como eu falei, o Fortaleza completou aí a sua primeira sequência, né, desde que o Vojvoda chegou, primeira sequência sem vitórias, são 3 jogos. Empatamos contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, um jogo muito difícil, muito pegado, e empatamos contra o Fluminense no Castelão, mesmo tendo saído perdendo o jogo, né, a gente conseguiu buscar o resultado, e ontem no Maracanã, o Fortaleza fez um primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo jogou de peito aberto contra o Flamengo. Foi um segundo tempo muito franco, né? Tanto o Flamengo poderia ter feito o terceiro ou o quarto gol, como o Fortaleza também poderia ter saído do Maracanã, pelo menos com um empate. O fato é que o treinador Juan Pablo Vojvoda, ele chegou aqui no Fortaleza, completou ontem exatos 45 dias. Tá? Isso são cerca de 6 semanas de trabalho. Ele tem exatamente o mesmo elenco que o Anderson Moreira tinha à disposição na época. Né? Acho que o único jogador que estreou foi o Tite, o zagueiro Tite. Quando o Vojvoda foi contratado, nós todos, torcedores, imprensa, os analistas de um modo geral, dizia que é um treinador que vem do exterior, ele não conhece muito bem o futebol brasileiro e vai exigir de todos nós uma paciência extra. Né? Então, temos que ter paciência com a adaptação ao trabalho e à nova realidade aqui no clube, e temos que entender as oscilações que serão naturais. Inclusive, nós todos falávamos que era muito provável que nós sofrêssemos muito no começo. Né? Por isso que havia um questionamento se a gente ia sair bem nas finais do estadual, se a Copa do Brasil, se a gente ia conseguir passar do Ceará, porque ia estar nesse começo de trabalho ainda. Ocorre que esse começo de trabalho do Vojvoda, ele foi muito acima da expectativa de qualquer pessoa. Né? Acho que até da direção do Fortaleza que trouxe ele, até do próprio Vojvoda, talvez ele não esperasse ter resultados tão positivos em tão pouco tempo como acabou acontecendo. Ganhamos o estadual, passamos na Copa do Brasil com a mão nas costas, começamos a Série A com uma sequência de 3 vitórias consecutivas, ganhando do Atlético Mineiro no Mineirão, goleando o Internacional de Porto Alegre e vencendo um jogo contra o Sport que veio jogar no Castelão de forma muito fechada. Então, tudo isso meio parece que deslumbrou, né, o torcedor e as análises de um modo geral, de modo a gente perder um pouco o foco do que é a concretude das coisas. Continua sendo aquele mesmo elenco e continua sendo normal, né, e esse é o ponto principal, continua sendo normal que se tenha oscilações, que se tenha momentos de baixa. Nem um time consegue jogar 38 rodadas no mesmo nível. Né? Nem times com elencos recheados de bons jogadores, de grandes jogadores, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, conseguem jogar o campeonato inteiro em altíssimo nível. Né? Olha como o Flamengo foi campeão ano passado. Quantos momentos de oscilação e de derrotas absurdas o Flamengo teve em 2020. E está tendo também esse ano de 2021. O Palmeiras agora vive uma péssima fase. O São Paulo está na zona de rebaixamento. O Grêmio ainda não pontuou. Então,
é natural que haja esse momento de quedas. E aí você precisa entender todo o processo. Por que é que eu sempre bato na tecla da necessidade de se ter mais peças à altura no elenco? E entenda a ênfase para a altura, tá? Porque não adianta o Fortaleza ter jogadores no banco que quando entram no segundo tempo, no decorrer do jogo de um modo geral, não conseguem agregar nada. Você não pode ter um reserva que ele vai entrar e o nível vai despencar. Você tem que ter um reserva que pelo menos sustente aquele nível ou entregue algo, digamos, muito parecido com aquilo. Para se ter uma ideia da intensidade, né, do calendário do futebol, desde a final do estadual, que foi quando nós tivemos o último intervalo de uma semana, de um jogo para outro, o Fortaleza já fez 8 jogos, meio de semana, fim de semana. Meio de semana, fim de semana. Que foram 6 jogos, né, das 6 primeiras rodadas da Série A, intercalada com os 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que foram 2 clássicos, extremamente pegados. As próximas 5 partidas também serão meio de semana e fim de semana, que vai ser contra Grêmio, contra Chapecoense, contra o Atlético Paranaense, contra o América Mineiro e contra o Corinthians. Ou seja, serão mais 5 rodadas, meio de semana e fim de semana, para a gente finalmente ter uma semana, entre aspas, livre, né? Que é uma semana que dá para você recuperar melhor os jogadores e treinar um pouco mais também. Então, é muito difícil nessa rotina acelerada, né? E a gente ainda tem a Copa do Brasil também, porque final de julho e comecinho de agosto vai ter as oitavas de final da Copa do Brasil, onde a gente vai enfrentar o CRB. Então, é muito difícil você manter tanta intensidade, né? Que o estilo de jogo do Vojvoda exige que você corra o tempo inteiro. Então, é muito difícil você manter tanta intensidade e tanta concentração com um elenco tão limitado. Nenhum jogador consegue jogar 38 vezes consecutivas, no mínimo, né? Porque, na verdade, como tem outras competições, acabam sendo mais jogos, jogar tantas partidas em sequência, mantendo o mesmo nível de concentração e o mesmo nível de intensidade. Por isso, é fundamental que se contrate, tá? O Fortaleza vai contratar? Sim, o Fortaleza vai contratar. As informações que a gente sabe é que, com a abertura da janela internacional, o Fortaleza deve trazer ali cerca de 4 ou 5 contratações. E essas contratações serão do nível que a gente quer. Jogadores que venham para brigar pelas posições de titular. Agora, o Fortaleza também vai precisar de dinheiro, tá? Hoje o Fortaleza ele ocupa a terceira posição na Série A, tá? Hoje, no dia que grava essa coluna, dia 24 de junho, ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro na Série A, tem o segundo melhor ataque da competição, tem a 7ª melhor defesa da competição e só perdeu 2 jogos a temporada inteira. Tá? A temporada inteira a gente só perdeu para o Santa Cruz, que é uma derrota meio inexplicável ali na época do Anderson Moreira, e a gente perdeu para o Flamengo, que é o atual bicampeão brasileiro, no Maracanã. Com toda essa campanha, com todos esses resultados, os jogadores jogando ao extremo em todas as partidas, o treinador indo muito bem, hoje o Fortaleza só tem 12.199 sócios. Então não bate, né? O número de sócios torcedores do Fortaleza, ele não é adequado à campanha que o time vem fazendo e não é adequado às necessidades que o Fortaleza tem para se manter nesse nível, tá? Precisamos de contratação, isso custa dinheiro. Você não consegue trazer jogador bom sem gastar, tá? Não consegue. Você precisa pagar luvas, você precisa pagar multa rescisória. Então, assim, encerro esse vídeo fazendo o apelo. Eu sei que o momento é muito delicado, né? A gente não vive um momento com economia saudável no Brasil, uma crise realmente extrema no Brasil e no mundo inteiro, né? De fato. Mas se você tem condições de fazer, o sócio torcedor, faça. Tá? Faça. Se você puder renovar, se você puder aderir, faça.
Tem camisas também, tem a tradição 2021, tem a tradição de goleiro que está muito bonita, tem vermelha, tem azul, tem toda cor, toda sorte que você quiser, mas é hora do torcedor chegar junto. O Fortaleza ele tem uma oportunidade em 2021 de fazer uma campanha histórica, de fazer uma campanha, quiçá, melhor do que a que fez em 2019 e tanto orgulhou a sua torcida. Mas para isso, a gente precisa que o torcedor chegue junto. Eu sei que é muito difícil pagar o sócio sem as arquibancadas, sem irmos ao jogo. Mas pensa aí quantas alegrias o Fortaleza te dá todos os dias quando vivemos esse momento. Né? Será que não vale a pena chegar junto, dar esse apoio? A gente, às vezes, gasta aí com Netflix, com Amazon, com, enfim, né, o Spotify. Eu acho que é a hora de investir também um pouco nisso que significa tanto na nossa vida, que é o Fortaleza. Então, finalizo essa análise com duas questões. Paciência com o processo em que estamos vivendo, né? E aí confiar de fato de que a comissão técnica, os jogadores e a diretoria estão imbuídos nesse objetivo de fazer o Fortaleza cada vez maior. E segundo, precisamos muito, muito, muito do torcedor. E eu uso aqui esse espaço para pedir a você que se associe e compre produtos oficiais do Fortaleza. Esse é o momento da torcida chegar junto, ok? Um forte abraço para vocês. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.